Bem, com muito prazer recebendo no meu canal mais uma vez o senador Randolfo Rodrigues, do Amapá. É uma liderança nacional bastante conhecida, combativa, e nós estamos vivendo, senador, e aproveito para agradecer a gentileza do senhor ter atendido o meu convite, um momento, acho que o mais dramático da história do Brasil republicano. E as vacinas, acho que o Brasil clama, clama, clama por vacinas. Senador, agradeço ter atendido o convite. E as vacinas, o que o Senado está fazendo para pressionar o governo para comprar as vacinas mais que necessárias? Professor Vila, a satisfação sempre é minha falar com o senhor, de quem falar contigo, de quem eu sou muito fã, né, de suas obras e o quanto nós precisamos de mentes lúcidas nesse país de barbárie que nós estamos vivendo dia após dia. Primeiro, não sem destacar a negligência do governo de Jair Bolsonaro por nós não termos vacinas. Olha, não custa, sempre é importante lembrar, porque nos livros de história, se não eu, em especial o senhor, né, por testemunhar estes tristes momentos, escreverão o que aconteceu nesse 2020/2021. Em agosto, a Pfizer ofereceu 70 milhões de doses, professor Vila, para o governo brasileiro, e foram negados 70 milhões de doses. O que foi que o presidente da República fez naquele momento? Disse que a gente ia virar jacaré com aquela vacina, porque não queria assumir a responsabilidade civil por efeitos adversos. Foi necessário nós, no Congresso Nacional, foi necessário que eu fizesse, junto com o senador Rodrigo Pacheco, que nós fizéssemos uma lei para que a gente tenha vacina. A Lei 534, que hoje, aliás, o projeto de Lei 534, que hoje é a Lei 14.123. Professor, o Brasil foi o único país do mundo nessa pandemia que precisou de lei, porque o presidente da República negava ter vacina. O único. Porque a vacina da Pfizer, que estava disponível, já estava disponibilizada em agosto e já disponível para os brasileiros em dezembro, não foi adquirida. Não foi só a da Pfizer, foi a vacina do Butantan. Lembremos que o presidente da República dizia que era a vacina chinesa, a Coronavac, que disse que não iria comprar. E o atraso dele na compra poderia também nos ter fornecido a Coronavac já a partir de julho. Se nós tivéssemos a Coronavac já a partir de julho, nós teríamos 90 milhões de doses da vacina da Pfizer e teríamos pelo menos mais outras 30, 40 milhões de doses da vacina do Butantan. Sabe o que significava, professor Vila? Essa semana, nós perdemos um colega senador daí de São Paulo, um colega senador que eu tinha diferenças ideológicas com ele, diferenças políticas, mas que era meu amigo. Se nós tivéssemos essas vacinas em dezembro, significaria que o senador Major Olímpio a gente estaria vivo. Significaria, não vamos falar de números, vamos falar de pessoas concretas. Eu recebi a lamentável notícia na quinta-feira do falecimento do meu primo. Se nós tivéssemos já a vacina em dezembro, ele estaria vivo. Eu não teria recebido essa notícia na última quinta-feira. Estou falando de algo que aconteceu com a minha família. Estou falando de algo que aconteceu essa semana com a pessoa próxima. Quantas famílias brasileiras, neste momento, não estão falando a mesma coisa? Não estão dizendo, mas se a gente tivesse a vacina em dezembro, olha, eram 90 milhões, 70 milhões de doses. Com as do Butantan poderiam ser 100 milhões. Significa 50 milhões. Nós já teríamos vacinado 50 milhões de brasileiros. Eu não vou nem adentrar as outras ações negacionistas e ausência de coordenação nacional em relação ao enfrentamento ao vírus. Todos esses que já foram, são mártires dessa guerra, dessa ação genocida, não só do vírus. A ação, o que o vírus fez no Brasil, ele não fez sozinho. Ele fez com o comportamento cúmplice do presidente da República, genocida. O presidente da República e o seu filho processaram essa semana o Felipe Neto por chamá-lo de genocida. Então, digo em seu programa, genocida. O presidente da República, ele pessoalmente, está
processando o meu caríssimo amigo Ciro Gomes, dirigente político, ex-ministro, ex-governador dos mais renomados, por tê-lo chamado de ladrão. Eu digo em vosso programa, ele é ladrão, porque o que ele faz com a sua família, os artífices ardilosos de divisão de recursos de mandato, é coisa de ladrão. Quem compra mansão em Brasília com 6 milhões de reais é ladrão. Não é político, é ladrão. Então, os mesmos termos que ele está acusando nessa semana, me permita utilizar o seu programa para o desabafo para chamá-lo de genocida e de ladrão. Senador, a CPI da pandemia ou da Covid-19, ela tem várias denominações populares, né? Como é que ela está? Porque é uma pressão da sociedade, e eu acompanho em todos os meios de comunicação, as redes sociais, para que o Senado, salvo engano, tenha o número de assinaturas necessário, regimental. Qual é o obstáculo para que ela seja constituída? Não pode existir mais nenhum, professor Vila. Veja, nós temos há algum tempo 32 assinaturas na CPI. Tínhamos 31. Há 2 semanas atrás, tivemos subscrito a assinatura do senador Oriovista, então temos 32 assinaturas na CPI, e precisaria 27, 1/3, para que a CPI fosse instalada, conforme reza o artigo 58, parágrafo 3º da Constituição. Inclusive, essa semana, uma das assinaturas era a assinatura do Major Olímpio. Inclusive, essa semana, eu requeri ao presidente Rodrigo Pacheco que, até a instalação da CPI, considere a assinatura do senador Major Olímpio. A CPI tem que ser... É lógico, alguns dizem, mas você vai resolver a crise com a CPI? Não. Mas a CPI vai impelir o governo, vai, pelo menos, colocar um freio nos negacionistas. Veja, o novo ministro da Saúde falou essa semana que quer ir contar os pacientes, quantos estão contaminados por Covid nos hospitais. Ele deveria ir nos cemitérios contar. Ele poderia começar pelo Senado da República. Tem 3 mortos lá. Tem 3 cadáveres que já foram sepultados. E 3 senadores da República. Podia começar ali ao lado, em Brasília. É um absurdo, é uma ignomia. Então, isso tem que ter um paro. Isso tem que ter um alto. Não avance. E só tem isso quando tiver uma CPI no calcanhar deles. Quando tiver uma comissão parlamentar de inquérito, que deixe claro se o novo ministro da Saúde continuar a linha e a política negacionista do seu antecessor, ele vai parar na cadeia. Que se querem deixar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro vai para a cadeia. É uma questão de tempo, mas ele vai para a cadeia. E nós veremos isso, professor Vila. Então, vai ser uma questão de tempo. Então, se o novo ministro quer seguir esse caminho, alguém tem que ficar alertando todo dia ele de que esse caminho ele não poderá seguir. E qual é o caminho para ir? E qual é o instrumento para isso? A comissão parlamentar de inquérito. Paralelo a isso, nós temos que fazer as outras ações. Aprovamos a lei 14.123, que não precisava, mas aprovamos no Congresso. Essa semana, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, enviou uma carta à Kamala Harris, similar dele, presidente do Senado norte-americano e vice-presidente da República, pedindo, apelando, rogando para que o excesso de vacinas que lá tenha possa ser transferido para cá. Assim, veja o nível que nós estamos, né? O Chile, aqui próximo, vacinou quase 25% da sua população. Os Estados Unidos irá vacinar toda a população adulta agora no mês de maio. Já iriam celebrar o 4 de julho. E assim, outros tantos países. Uma conta absurda é feita pelos partidários do governo de que o Brasil é o 5º ou 6º que mais vacina em números absolutos. Não, meu irmão. Bote a conta no devido lugar. O Brasil é o 50º, é o 51º. Entre nações do globo, nós estamos no lugar 51 em vacinação. As Ilhas Seychelles já vacinaram mais do que nós, Brunei já vacinou mais do que nós, Israel já vacinou muito mais do que nós. Poderia até, pelo menos nisso, se inspirar no Netanyahu, né? Pelo menos nisso, que vacinou 60% do seu povo. Né? O Reino Unido já vacinou entre nós, o Chile, para falar um similar nosso na América Latina, com a economia inferior à nossa, já vacinou muito mais do que nós. Então, estamos perdendo de goleada para vários países do planeta
em vacinação. Não caia, quem está assistindo essa live, não caia nessa fake news de que o Brasil é o sexto. A contagem de quem vacina não é pela quantidade de doses, é pela população. O que nós temos que chegar é na vacinação até dezembro de 170 milhões de brasileiros. E, para chegar a isso, nós temos que aumentar a quantidade de doses. Nós temos que vacinar 500 mil por dia. Se nós continuarmos vacinando 200 mil, como foi na média dessa semana, nós não chegaremos ao que nós precisamos para nos vermos livres da pandemia. Então, o Senado já tem feito acusações, aprovou lei, o presidente do Senado mandou carta, a vice-presidente americana. Mandamos cartas ontem para consulados e para embaixadas, para representações diplomáticas de centenas de países com que o Brasil possui relação diplomática. E é um absurdo que o Senado está fazendo isso. Isso devia estar sendo liderado pelo presidente da República e pelo nosso Itamaraty. Mas é necessário ocupar esse vácuo. E junto, em paralelo a isso, tem que ter a CPI. Eu espero, eu rogo que acho que todos os dados já estão colocados, que o presidente Rodrigo Pacheco faça, nos próximos dias, a leitura do requerimento e a instalação. Senador, frente a esse quadro que o senhor apresentou, dramático, extremamente dramático, tem as ações tomadas pelo Congresso Nacional, em especial pelo Senado Federal, tem as ações, quando demandado, que o Supremo Tribunal Federal acaba deliberando, quando provocado para tal, mas o foco central para desenvolver essas ações e para enfrentar a pandemia é o Executivo Federal, portanto, é o presidente da República. Porém, ele não manifestou, e há mais de um ano ele faz isso, de forma sistemática, ele não mudou de opinião, ele não está interessado em enfrentar a pandemia com uma campanha nacional em massa de vacinação, com defesa do isolamento, utilização de máscara, apesar que ontem foi a Ceilândia, colocou a máscara só para fazer uma representação, mas ele disse o oposto na noite de quinta-feira na live em que ele faz habitualmente. Então, todas aquelas medidas determinadas pelas autoridades sanitárias. Não se coloca também, paralelamente a isso, eu sei que é um problema muito complexo, também a questão do impeachment? Coloca, é necessário, já tem 61 pedidos. Agora, veja, se já não avançava tanto, já avançava pouco, ainda sobre a direção do presidente Rodrigo Maia, ainda mais agora, porque o impeachment precisa do juízo de admissibilidade, primeiro, do presidente da Câmara dos Deputados. Em relação ao caso do senhor Jair Bolsonaro, sobejam razões para impeachment. Sobejam. Vejamos que a razão no impeachment da presidente Dilma foi pedalada fiscal. No caso de Jair Bolsonaro, se você pegar todos os crimes de responsabilidade que estão pressupostos no artigo 85 da Constituição, ele já cumpriu todo o rol. Ele já tentou contra a separação dos poderes, já tentou contra o Estado Democrático de Direito, já cometeu crime sanitário, já cometeu o rol todinho do Código Penal. No capítulo do Código Penal de crime sanitário, todos ali já foram cometidos. Então, sobejam. Paradoxal, as mortes vêm em socorro dele. Porque com as mortes, com as medidas de isolamento que governadores e prefeitos estão tomando, também isso diminui a pressão material que é necessário ser feita no Congresso Nacional. E o senhor Arthur Lira se aproveita disso para cada vez mais. Sinceramente, eu não acredito que vá ter, da parte do atual presidente da Câmara, o julgamento da admissibilidade de algum desses pedidos de impeachment. Porque o senhor Arthur Lira vive assim. Ele vive precisando e atuando para chantagear o executivo, seja qual for. Um executivo deste ainda, que é um executivo que não tem, que está perdendo apoio popular, embora ainda tenha, mas está perdendo apoio popular. Nesse momento, se torna mais refém destes tipos de grupos parlamentares que sobrevivem, às custas, à sombra do poder e à chantagem.
perguntar uma questão frente a esse quadro que o senhor apresenta, as medidas emergenciais, aquelas do campo econômico e social, mais que necessárias serem tomadas num país que tem gravíssimos problemas sociais como o Brasil. Como é que o senhor analisa as medidas tomadas pelo governo e as iniciativas do Congresso Nacional? Olha, Vila, votamos, e eu votei contrário, eu já lhe explico por que votei contrário. Votou com o governo, já que eu falei em chantagem, então vamos a uma chantagem explícita. Foi a tal PEC emergencial. Isso foi uma chantagem danada. Foi uma chantagem danada. Porque aí voltemos. Porque o que a gente tem que fazer, quando o mundo vive sob uma pandemia, uma crise sanitária que tem escala global, nós temos que tudo fazer o direito comparado. Em relação a tudo, temos que ver o que as outras nações fizeram. Volto a perguntar: qual outra nação do planeta que precisou chantagear os seus cidadãos e o seu parlamento para aprovar um auxílio aos mais pobres? Nenhuma. Os Estados Unidos aprovou agora um pacote trilionário. Imagina se os Estados Unidos dissem: olha, vou aprovar um pacote trilionário, mas aqueles profissionais da saúde que estão aí na linha de frente, confrontando com o vírus, eu vou congelar o salário deles por 15 anos, até 2036. Não vou ter nenhum tipo de reconhecimento. Estados Unidos, o Trump aprovou um pacote trilionário e agora o Biden aprovou um outro pacote trilionário para ajudar não somente os desempregados, desamparados pela crise sanitária, como ajudar também os profissionais, os servidores públicos que estão na linha de frente, que estão confrontando-se com o vírus. No Brasil, a gente aprovou uma PEC emergencial que, número 1, estabelece um teto de 44 bi e estabelece que o auxílio emergencial não será superior a R$ 200. E eu vou lhe dizer já de onde teria dinheiro para aumentar esse teto e pagar um auxílio emergencial digno de R$ 600. Em segundo lugar, aprovou-se também um tal de um gatilho, que com esse gatilho, os servidores públicos, em especial aqueles profissionais de segurança pública, bombeiros, policiais militares, policiais civis, enfermeiros, médicos. Eu estou falando com você aqui, quantos enfermeiros não estão aqui em Macapá, no hospital universitário? Quantos estão nos hospitais aí de São Paulo tentando salvar vidas? Eles são condenados a não terem nenhum tipo de reajuste, de realinhamento salarial por 15 anos, a partir do momento que se alcançar um gatilho por parte dos estados e da União. Equivale isso, Vila, sabe o quê? Aí me permita a ousadia de historiador, diante de um historiador muito mais reconceituado e muito melhor do que eu. Equivale, lembra daquela célebre passagem das tropas aliadas que ficaram sitiadas em Dunkerque, né, pelas tropas nazistas na Segunda Guerra Mundial. O que foi que fez Churchill naquele momento? Organizou a maior mobilização naval da história humana para salvar cada um deles. E, de início, eles imaginavam que seriam salvos no máximo 10, 15 mil. Foram mais de 200 mil que foram salvos, né? Então, equivale, isso que aprovamos aqui, equivale ao Churchill ter dito para os seus soldados em Dunkerque: olha, fiquem aí e morram nas mãos dos nazistas. Essa PEC emergencial equivale a isso. O recado que nós demos para essa PEC emergencial foi para os soldados que estão sitiados pelo vírus o seguinte: olha, morram por aí. Vocês não vão ter nenhuma compensação, nenhuma recompensa pelo que fizeram. Aí você me pergunta, e tem de onde tirar dinheiro para pagar um auxílio emergencial maior? Vou lhe dizer, na própria PEC, o governo está dizendo que só pode pagar R$200, R$300, R$150 a R$300 no máximo. Pois bem, vou te dar duas fontes aqui, que a minha assessoria fez levantamento essa semana e já está apresentando como emenda na medida provisória que ele mandou de auxílio emergencial. Primeira fonte, nós temos as emendas de bancada dos parlamentares. Nossas, as emendas de bancada dá 240 milhões de reais por bancada de unidades federadas. Nós temos 27 unidades federadas, então dá 6,2 bilhões de reais. Tira um terço disso, não precisa tirar tudo, tira só um terço disso. Dá quase 2 bilhões, 2,100 bilhões. Pronto, já dá para aumentar para todos o auxílio emergencial de 150, 200 para 300. Quer mais o restante da conta? Tem um negócio chamado Fundo de Investimento Fechado. Nem eu, nem você temos. É um grupo de 10, 15, de 100, vai lá, 200, 300, talvez 1.000 famílias brasileiras no máximo que tem. Esse Fundo de Investimento Fechado ele só é taxado no longo prazo. Tem uma lei lá no Congresso Nacional que tramita, encaminhada pelo presidente Michel Temer. Veja, pelo presidente Michel Temer. Só temos que fazer essa taxação, ao invés de ser no final
ao final do fundo de investimento, ao final de 10 anos, antecipar para que essa taxação passe a ser, nesse caso, extraordinário, a cada 6 meses ou anual. Isso daria 15 bilhões de reais nos cofres. Está aí o auxílio emergencial de R$ 600, que daria a pagar para todos os brasileiros. Senador, para a gente fechar a nossa conversa de hoje, os dados que o senhor apresenta no campo econômico, social, na questão sanitária, nada indica que a curto prazo isso vai ser resolvido com esse governo, com o governo de Jair Bolsonaro, tanto na economia, nas relações diplomáticas, porque essas tarefas que o Senado está tomando eram para ser tomadas pelo ministro das Relações Exteriores, né? Era o papel dele, mas é um negacionista, né? Então, se nós passarmos por todas essas questões, que são as principais, as mais angustiantes no momento, existem outras também, mas essas são as mais angustiantes, como é possível isso ser enfrentado pelo governo Jair Bolsonaro? Nós estamos em março. A eleição é presidencial em outubro do ano que vem. Portanto, temos uma eternidade até lá. Temos muito tempo, mais de um ano e meio. O Brasil aguenta chegar em outubro de 2022 com Jair Bolsonaro na presidência da República? O Brasil não está aguentando, apesar da resiliência dos brasileiros e brasileiras, não está aguentando já hoje. Peguemos, nesse momento, se a gente pegar a média de mortos, a média móvel de mortos pela Covid no mundo, nós já passamos e muito dos Estados Unidos e das demais nações do globo. O Brasil não está aguentando hoje. O que vai ficar de rastro disso aqui tudo é, primeiro, uma sociedade, o tema é esse, profundamente adoecida. Todos nós, os que não foram vítimas da Covid, vão ter um efeito colateral da Covid, o impacto psicológico da Covid. Uma sociedade destruída economicamente, porque o presidente da República não tomou as medidas sanitárias no momento e não socorreu com o que necessitava socorrer os que mais precisavam, dos diferentes momentos que mais precisavam. Uma sociedade com crise de lideranças, porque, enfim, nós temos a própria ausência de liderança do presidente da República leva a essa fragmentação federativa com governadores, prefeitos, cada um fazendo o que se faz. Olha, Vila, primeiro, retirar Jair Bolsonaro, a essa altura, já era uma questão... Não tem ato mais patriótico nesse momento do que, não outro, do que retirar Jair Bolsonaro do poder. Nós, na história, e eu me reporto, porque, repito, dos historiadores aqui, você é o mais capaz. Então, na história, quando você escrever, é importante registrar. Teve o genocida, teve o artífice do genocídio, mas teve também os cúmplices, aqueles que cruzaram os braços, aqueles que não reagiram, aqueles que se calaram. Nesse meio, tem que colocar os parlamentares do Centrão, os parlamentares que aproveitaram a circunstância atual para fazer negócio, os que não abriram procedimento de impeachment. Você sabe mais do que eu, a história é mestra da vida e a história é implacável nos seus julgamentos. E ela será em relação a esses. Retirar Jair Bolsonaro do poder é um ato patriótico, é um ato humanitário. Eu só estou sendo cético, me permita meu ceticismo, porque eu acho muito pouco provável que a gente consiga isso até o ano que vem. Vamos continuar lutando, vamos continuar cumprindo. Você aí com as lives fenomenais que formam a opinião pública com o trabalho que você faz, a gente no parlamento lutando, ocupando a função agora de liderança da oposição, mas, enfim, eu sou cético em imaginar que isso vai se concretizar. E eu espero que, pelo menos, tenha luz no final do túnel para a gente apeá-lo do poder em 2022. Que, mesmo apeado do poder, ainda teremos ameaças à democracia. Teremos ameaças. Todo dia ele rosna, né? Rosna, mas é o seguinte, quanto mais rosna, mostra o medo que ele tem. Esse negócio de valentão é em nome de um covarde. Quando fica ameaçando de estado de sítio, disso e daquilo, é em nome de um covarde. Só foi o presidente do Supremo ligar para ele que ele se tremeu todo essa semana. Então, não tem... primeiro, temos que ter disposição de enfrentar, porque todos esses que se mostram como valentões são enormes
gigantescos covardes. Então, e posterior a isso, e assim, conseguindo afastamento, muito bem, mas não tendo afastamento, temos que chegar ano que vem com uma frente amplíssima para apear esse senhor do poder e iniciar um trabalho árduo, não vai ser simples, Vitor, de reconstrução nacional. Nós demoraremos o resto dessa década, no mínimo, e muitos outros anos, eu acredito, mas o resto dessa década, no mínimo, para recuperar um pouco de tudo que nós vamos perder nesses tristes anos. Senador Randolfo Rodrigues, pelo Amapá, muito obrigado por mais essa entrevista. É um momento realmente muito difícil, dramático, sem exagero, da história brasileira. Eu acho que o trabalho que o senador desenvolve no Senado e na liderança da oposição é fundamental. O Brasil, lá na frente, a história do Brasil vai reconhecer isso. Já estão reconhecendo agora, mas mais à frente, ainda mais. E vamos ver se a gente consegue enfrentar e vencer essa tragédia, porque a curto prazo, março, abril, os especialistas em saúde pública dizem que a média vai continuar muito alta e temos essas tragédias de faltar oxigênio, faltar medicamentos, faltar equipamentos e faltar pessoal técnico, né? Porque eu estava conversando com especialistas, formar um intensivista de UTI não é da noite para o dia, não é simplesmente apertar um botão, ele precisa saber trabalhar com a conexão entre aqueles equipamentos. Um bom intensivista salva vidas, o pessoal, os especialistas sempre já me disseram. E vamos continuar lutando e não perder a esperança, né, para superar esse terrível momento que a gente está vendo. Então, agradeço muito o senhor ter aceito o meu convite. Eu que agradeço, professor. Reitero minha admiração, meu respeito, repito, minha enorme admiração por tudo que o senhor faz, por tudo que o senhor faz como historiador e por tudo que o senhor tem feito ultimamente para resistir a esses tristes momentos que estamos vivendo. Se cuide muito, fique com Deus. Um abraço. Igualmente.